Olha, eu nesta sexta-feira quero tratar aqui com vocês de um assunto que diz muito respeito aos jornalistas. É meio corporativo esse comentário que eu vou fazer hoje aí, mas não deixa de estar relacionado com a questão da liberdade de imprensa. Eu acho que até antes pelo contrário. Eu acho até que esse comentário tem a ver com todo mundo porque trata da liberdade, né? A liberdade, quando trata da liberdade de imprensa, trata da liberdade. Eu estou me referindo mais especificamente a um assunto que eu postei, inclusive, na tarde dessa sexta-feira, aqui, dia 8 de maio. Eu postei uma nota replicando uma reclamação que fez nas redes sociais o editor-chefe da revista Época, o gaúcho Diego Scosteg. Ele está reclamando ali das ofensas que o Lula desferiu contra ele, contra a Época, contra a Veja, naquele famoso comício do dia 1º de maio, destemperado, como sempre, né? O Lula disse que as revistas Época e Veja não eram nem 10% tão honestas quanto ele. Até quando fala de honestidade, o Lula trata de percentagem, né? Você tem que ter uma percentagem aí no meio disso aí. Então o Diego Scosteg está reclamando dessas declarações do Lula, está reclamando também da maneira com que a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, tratou essas acusações que o Lula fez contra a revista Época, contra a Veja, contra a liberdade de imprensa de um modo geral. E também reclamou Diego Scosteg da atividade de sites e blogs aí que levam grande quantidade de propaganda do governo federal para se colocar a serviço exatamente desse mesmo governo e dos seus aparelhos, né? Da CUT, da FENAGE, enfim, da Dilma, de todos eles aí. Então, vamos por partes, como dizia Jaco Estripador, né? O objeto da ira do Lula e também dos sites e blogs apelegados foi essa reportagem de capa aqui dessa semana da revista Época, né? Tá aqui, ó. Lula, o operador. O que fez a revista? A revista conseguiu um documento do Ministério Público Federal que abre uma espécie de investigação toda particular em relação às atividades do Lula em favor da Odebrecht, enfim, de grupos de empreiteiras e empresas brasileiras no exterior. E conta em detalhes aqui os contatos de Lula com chefes de Estado estrangeiros aqui para conseguir negócios para a Odebrecht, né? Em Cuba, né? Também na África, né? Aqui está, por exemplo, o Lula com o presidente de Gana aqui, né? O presidente de Gana, está aí, ó. Lula com o presidente de Gana. Quer dizer, o Lula vai lá, visita, já não era mais presidente, visita o presidente de Gana, visita aquele ditadorzinho ali de Cuba, o Raul Castro, visita o Maduro e depois vai o Odebrecht lá fechar negócio. Lá em Angola também. Então é isso que é denunciado aqui, né? As investigações são para saber se na época em que o Lula era presidente, ele já não estava, digamos, fazendo advocacia administrativa. Está tudo aqui, olha aqui as fotografias. Eu até anotei aqui, ó, eu gosto de ler assim, ó, dessa maneira aí, ó. Vocês estão vendo aí? Aqui, tá ruim aqui, não tá boa a imagem. Mas enfim, eu vou anotando tudo, está tudo anotado aqui, tá tudo. Eu já falei sobre isso aqui com vocês, né? Então, a respeito dessas reclamações do Diego Scosteg, eu queria aqui mandar um recado para o Diego Scosteg. Olha, não esquenta a cabeça demais com isso aí, porque em relação a esse escroque que foi presidente da República, o Lula, basta ler o que saiu agora, nessa sexta-feira, dito pelo ex-presidente do Uruguai, aquele bufão, o José Mujica, né? Ele acaba de escrever um livro, e nesse livro, aliás, nem foi ele que escreveu, porque eu acho que ele nem sabe escrever, é um ghostwriter qualquer lá do Uruguai que escreveu esse livro, né? Um livro em que ele diz que conversou com o Lula, e o Lula disse, olha, eu sou obrigado a comprar lá parlamentares no Brasil, partido, todo mundo, senão eu não governo. Quer dizer, o chefe do mensalão finalmente conta para alguém e alguém deda ele, conta com todas as letras como é que ele é mesmo, o chefe do mensalão, né? Então, em relação ao Lula, é isso aí mesmo que tem, né? Esse ser abominável, mais hora, menos hora,
vai ser expurgado da vida política brasileira, né? Uma democracia não pode conviver com um tipo de bandido como esse, né? Bom, sobre a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, né? Não é surpreendente, né, que a Federação Nacional de Jornalistas, como aqui no Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Jornalistas, se coloque a favor das causas do PT e do governo do PT. Né? Eu venho enfrentando problemas semelhantes há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. Já fui agredido de todas as formas pelos governos do PT que assumiram aqui no Estado, né, conseguiram me tirar dos empregos onde eu estava trabalhando, conseguiram me processar, me ouvir na polícia, enfim, olha, tudo que é tipo de coisa que vocês possam imaginar. Eu narro isso num livro chamado A Vanguarda do Atraso, que é um livro escrito a 10 mãos, por 10 jornalistas aqui que sofreram perseguições do governo Olívio Dutra. Nós, inclusive, fomos reabilitados, não pelo sindicato de jornalistas que não nos deu apoio, mas pelo movimento de justiça e direitos humanos. Vejam só, o movimento de justiça e direitos humanos me entregou uma pomba da paz numa cerimônia pública na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Porto Alegre. Aliás, o presidente da OAB, na época, contrariado, não quis nem comparecer lá, né? Estava alinhado com o PT, também não foi. Acho que cedeu o auditório para o movimento de justiça e direitos humanos enganado, né? Mas daquela noite nós fomos justiçados, se é que se pode dizer assim, dado o nível de perseguição que estávamos sofrendo naquela época pelo governo Olívio Dutra, né? Então, não me surpreende muito isso que está acontecendo com a FENAGE, né? E a terceira questão, que é a reclamação do Diego Scostega em relação a blogs sujos e sites sujos, alimentados com dinheiro sujo do governo federal, né? Isso aqui no Rio Grande do Sul também, volta e meia está acontecendo, e aconteceu comigo, né? Aconteceu primeiro com um blog chamado Tomando na Cuia, e depois por um outro que, pior ainda, né? Que era patrocinado por um grupo de estudantes e de professores aqui da PUC do Rio Grande do Sul, um blog chamado Nova Corja. Eu quero dizer para o Scostega o seguinte, ele disse que vai processar essa gente. Processa mesmo. Eu fiz a mesma coisa aqui. Processei todo esse pessoal do Nova Corja primeiro, fechei aquela porcaria, aquela imundície, e depois processei todo esse pessoal da Nova Corja também, que foram condenados, hein? E fechei aquela porcaria também. Então, de modo que quando acontecer isso, Scostega, seja gaúcho, coisa que você é, né? E está sendo, pisou no palo, meu revólver fala, é isso aí que tem que ser. É isso aí. É assim, a honra se lava dessa forma aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Quando não se lava de outra forma, né? Quando não é possível. Senhores, bom fim de semana. Eu volto segunda-feira.